Olá, vocês conseguem me escutar aí? Tá tudo certo? Bom, gente, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui nesse festival da UFRJ. Vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Priscila, eu sou pesquisadora aqui da UFRJ, faço parte do NIELME, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura. Fica localizado na Faculdade de Letras, tem pesquisadores de todas as partes do país nesse núcleo. Também sou escritora e vim aqui mediar uma conversa com a Janda e com a Suzane, a gatinha. A Suzane, infelizmente, não vai estar aqui com a gente, mas eu e a Janda, a gente vai conversar bastante sobre poesia, sobre prosa, sobre contemporâneo. A Janda, ela também é pesquisadora de escrita de mulheres, também faz parte do NIELME. Ela tem pesquisado a escrita de mulheres que são mulheres que fazem mulheres indígenas, mulheres dos povos originários. E a Janda, ela também é uma escritora, já tem vários livros lançados. A gente também tem muito envolvimento com o meio editorial, com participação em revistas. A Janda já fez curso também de edição. Eu também sou editora da revista Toró, que é uma revista independente de arte e cultura. Então, vamos chamar a Janda aí para ela entrar e conversar com a gente. Graci, pode colocar a Janda aqui? Oi, Janda, você tem que ativar o seu som. Oi, Pri, boa tarde. Eu estou só tentando ler aqui porque eu acho que não estou ao vivo. Não sei se eu estou num delay. Deixa eu ver aqui. Ou... Gente, vocês estão conseguindo escutar a gente consegue ler os comentários de vocês. Se estiver tudo certinho, vocês podem dar um ok aí no chat, por favor. Eu acho que a gente não entrou ainda. Não? Não, Fábio Figueira falou que ainda não entrou ao vivo. Gente, ué, que estranho. Eu aqui falei a peça. Tudo dentro da normalidade desse evento. Aqui tá dizendo que já tá 2 minutos e 38 ao vivo. Que estranho. Fiquem tranquilos. Tranquila, Graci, tranquila. Eu vou só sinalizar para o pessoal que a gente... Tá, deixa eu abrir aqui também. Vou apresentar tudo de novo, então, né? Pri, eu acho que a Suzane vai conseguir. Ai, que bom, que bom. Deixa eu colocar ela para cá. Tá. Deixa eu abrir aqui o vídeo de novo. Beleza. Já passou o link aqui para a Suzane entrar também? Botei ela no grupo. E como é que era o lance? Tem que botar o lance do... Tem que mandar aquele link lá para a Suzane. Deixa eu adicionar ela no grupo. Não, já botei ela, eu acho. Não. Enfim, faz aí. Mandei o link para ela no grupo. Quem é Fábio Figueira, gente? Fã. Não sei. Eu tô nervosa, devia ter passado um batom. Vai lá, dá tempo. Deixa eu desligar a câmera aqui, calma aí.
Jesus. Gente, a gata pulou no meu ombro. Você viu, Janda? Você estava vendo aí? Ai, meu Deus. Você falou. Gente, cadê? Eu tinha anotado aqui uns tópicos pra gente conversar. Já teve pombo, já teve gato. Ai, a Suzane! Suzane, amiga! Oi, Su. Acho que ela não está ouvindo a gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Onde é que a Suzane tá? Estamos. Tá numa lanchonete? Caiu. Talvez seja melhor até começar por ela, se ela está na rua ainda. Achei que ela estava em casa. Ok. Gente, eu nem pedi mini bio de vocês pra apresentar vocês. Ah, não tem problema. Do jeito que você falou, achei que estava bem bom, Pri. Tá bom. Eu não preparei nada, né? Fui falando. Eu acho que talvez seja bom começar pela Su, porque ela está na rua. Eu acho que ela está no Wi-Fi da lanchonete. Então, bota ela um pouquinho aí, né, que seja. Eu nem pensei, tipo, da gente falar individualmente, mas ir falando assim, sabe? Cada uma vai falando um pouquinho e tudo mais. Sim, mas só para, tipo, começar sempre por ela, para dar o acesso, né? Porque vai que ela cai. Oi, Su! Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia! Que bom ver vocês. Já tá ao vivo? Não sei, a gente está super conversando aqui. Acho que não, tô dando... Não, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok. Gente, tem 23 pessoas na sala do YouTube, tá? Meu tipo Deus! uma sala de aula. A gente aqui numa... Bom bate-papo. Chocada com a quantidade de gente. Pensei que não ia ter ninguém. Ai, meu Deus. Pois Tô aqui numa lanchonete. Menina, você tá na lanchonete. É, porque eu saí agora do lugar que eu tava, né? Da gravação lá, no negócio da aula que eu tô fazendo. Aí eu vim direto. Caramba. O pessoal tá ouvindo isso, não? Não. A gente ainda não entrou ao vivo. A gente vai entrar num momento ao vivo, a gente vai estar falando um monte de besteira, tenho certeza disso. A gente vai ficar até 1h30? Acho que não, amiga, porque... É melhor... Assim, a gente está aqui na base da sorte hoje, né? Porque tem tudo. Gente, hoje aconteceu tudo. Parece até a Lady Murphy. Não, tipo tudo isso, a Pri entrou ao vivo, a gata já pulou na cabeça dela, o ao vivo não entrou no ao vivo. Assim, tá tudo conforme. Pois é, eu vi lá no grupo que o transformador queimou, né? Você falou. A gente só ouviu a explosão aqui. Aí veio o cara da live. Então, o pombo passou ali, o pombo sentou no transformador e explodiu o transformador. Eu não tô acreditando que o pombo arruinou meu dia. É. Não, Pri, a gente não tá te vendo. Nem te ouvindo. Falar aqui pertinho do microfone. Ah, agora entrei. Estão me escutando? Estamos. Sim. Ui! Coordenadora técnica. Será que agora entrou? Não. E tem 25 pessoas, eu fico nervosa. Achei que só ia ter o Rafael lá vendo a gente. Eu também. Tipo, no máximo minha mãe. E a gente nem divulgou direito. Meu Deus. O link está funcionando, mas não entramos ao vivo ainda. Tudo bem. Ui! Vou tentar ficar um pouquinho mais distante aqui. Só tô falando lá com o pessoal para eles não desistirem. Mandando mensagens. Ai, está tão bonito para dar print. Todo mundo sorrindo. Vai, deixa eu me ajeitar aqui que eu tô... E pronto.
Gente, eu não posso atualizar a página aqui, porque eu atualizei e fechei a página sem querer. Eu tenho que me afastar um pouco, porque acho que é muito perto isso. Eu tô na. Você já comeu, Su? Não, vamos. Eu parei aqui, eu falei, ó, vamos almoçar aqui, eu vou ficar por aqui um tempo. No celular. Aí a menina, tudo bem. Qualquer Aí coisa tá aqui vai a ser movimentação da enquanto rua. a gente não entra. Ah, tá. Mas. Só. A gente tá fazendo... vai se adiantando, né? Ai, meu Deus. Avisa Ai, quando gente. ela é. Ih, Pri, você ficou de olhinho fechado na foto. Não vai ter jeito. Mentira. Gente, o que será que tá acontecendo? Ah, de tudo, né? É o seguinte, deixem as lives rolando, porque o StreamYard vai salvar e depois a chefia dá um jeito de postar. Continue tudo com ele. Então a gente fica falando aqui e depois vai subir o vídeo, é isso? Ah, é pra começar então? Então a Mas gente isso é falou... estranho, gente. Isso é muito esquisito. Aí vai que começa do nada. Não vai streamar, então? Então, não sei, eu acho que eles vão gravar o vídeo e subir o vídeo depois. E a gente, tipo, fica vendo o chat ao vivo para ver se alguém tem algum. Não vai ter comentário, né, gente? Não, mas isso é estranho. As pessoas estão esperando pra assistir. Já está. Engraçado que em cima aparece ao vivo, né? Isso tá acontecendo só com a gente ou é com todo mundo? Não. Imagina, tá todo mundo ouvindo o que a gente tá falando. Tá escrito ao vivo ali em cima, mas não é, né? Então vamos começar, eu acho. Mas Calma aí. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tá todo mundo com problema, né? Todos os links. Ah, então é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acho que nenhum abriu. Ah, não. Esse aqui começa 15 de julho, em 2 dias. Não tô entendendo, então. Mas a palestra ao vivo tá rolando, aquela inaugural. Ah, então tá. Então vamos. A gente pode começar, então, Graci? Mas aí eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar com o pessoal do chat que, se perguntas, mandem aqui que a gente vai respondendo, sei lá. Mas isso é muito esquisito. Avisa lá. Ah, pediu pra dar 5 minutos. Vamos esperar. Avisa lá que estão tentando resolver melhor, né? Isso aqui. A Pris mandou uma mensagem no grupo. Pegar só o resto do tá?
Eu acho melhor a gente... E aí, gente? Acho melhor a gente avisar no chat. Então, se for isso mesmo que a gente for fazer, que não vai ser transmitido agora, né? Para as pessoas não ficarem lá esperando. É. Elas podem Eles falaram deixar o quê? Para isso. esperar? Eles falaram para esperar? Eles falaram para esperar? Deram alguma notícia? A Graci tá dizendo... Acho que é melhor esperar ela avisar se a gente pode começar ou não, mas parece que vai ser gravado e depois eles vão transmitir. Poxa, é uma pena, porque, cara, tá com uma galera esperando pra assistir. O pessoal vai embora. Muito Ela maneiro, falou né? que todos os links estão com problema. Mas pelo menos o da aula magna está funcionando, né? Porque já... Ela falou pra começar? Vamos conversar. E assim que A gente começa, então? Tá Mas bom. aí a gente faz como se fosse realmente ao vivo, então. E eu vou aqui no chat conversando com as pessoas. Se tiverem perguntas, manda beijo, essas coisas. Beleza, eu vou começar, então. Beleza. Bom, gente, estamos muito felizes de estar aqui. De algumas questões técnicas, a gente vai resolvendo. Acho que isso é normal mesmo, dessa coisa toda de internet. E acho que isso faz parte também do contemporâneo. Os nossos problemas contemporâneos agora são outros. Vou apresentar as meninas. A Janda Montenegro, ela é pesquisadora do NIELM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, sediado na Faculdade de Letras da UFRJ. A pesquisa dela é em torno de mulheres indígenas, mulheres dos povos originários, escritoras. Acho que ela foca mais na prosa, ela vai falar melhor um pouquinho sobre isso. A Suzane Silveira. Desculpa, gente, a Janda também é escritora. Ela tem vários romances lançados, vários livros. É uma escritora famosa, inclusive tem vários fãs. Eu sigo ela no Instagram. Olha lá os livros da Janda. E a Suzane, ela também é pesquisadora do NIELB, do nosso Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, fazendo aqui uma propaganda. Não esqueçam de seguir no Instagram e no Facebook o núcleo, tá, gente? NIELB. A Suzane, ela pesquisa Gilca Machado. Ela também é poeta, Suzane, e é editora da revista Toró. E revisora também lá da revista. E eu me chamo Priscila, eu também faço parte do NIELM, sou pesquisadora de poesia produzida por mulheres no contemporâneo, por fora dos meios editoriais oficiais. Então, as mulheres que estão escrevendo pela internet, mulheres que estão publicando materiais independentes. E sou editora também, junto com a Suzane, da revista Toró, que é uma revista online independente aí, que publica poesia, prosa, artes visuais, enfim, todo tipo de cultura que a gente recebe aqui no país. E acho que a gente poderia começar um pouco com vocês, cada uma falando sobre o processo de escrita de vocês, os livros que vocês já lançaram, ou se não lançaram, projetos, e sobre a pesquisa também que vocês estão realizando hoje no NIELM, que tem tudo a ver com o nosso debate aqui sobre poesia contemporânea e as mulheres que estão escrevendo. Então, a gente começa com a Suzane? Oi, pessoal, boa tarde. Agora já é boa tarde, quase. Bom, primeiramente queria agradecer a Janda por ter me chamado para participar dessa mesa. Eu acho que foi uma ideia maravilhosa a gente falar sobre isso, porque nós três somos mulheres, escritoras, e temos que pensar, né, a produção escrita no contemporâneo. Então, essa interseção entre o feminino, o contemporâneo, a escrita. Eu estou agora na rua, eu sou professora, eu saí de uma gravação de uma aula e já estou indo para outra aula. No meio do caminho a gente está fazendo essa live, né, essa mesa. E é isso, acho que o contemporâneo esbarra muito na nossa vida enquanto escritoras. E eu pesquiso exatamente isso, a escrita de uma autora do início do século XX, chamada Gilca Machado.
e como ela influencia a literatura brasileira e a produção de escritoras contemporâneas. Então, por exemplo, a Hilda Hilst, Olga Savari, tantas outras escritoras hoje escrevem nessa linha aberta pela Gica no início do século XX. Como escrever sem ficar tão preocupada com a sua vida privada. Porque isso até mais ou menos no final do século XX era bastante patente, né, na escrita das mulheres. Você não podia sorrir, né? A Clarice Lispector falava muito isso. Você não pode sorrir muito, senão não vão te levar a sério, né? Ou seja, existia uma relação intrínseca entre a imagem da escritora e a sua vida privada. Parece que eram duas coisas coladas. O que não acontecia com os escritores, né? Homens que tinham, inclusive, vários escândalos na sua vida privada, mas isso em nada influenciava na sua produção enquanto escritor. Mas, ao passo, as mulheres sofriam muito, né? Elas tinham que manter uma imagem pública intacta. Então, como pensar isso no contemporâneo, fazendo essa interseção com a minha pesquisa, né, sobre a Belle Époque? A Belle Époque foi o período da Bela Época, no início do século XX, e essa ponte com a minha vida enquanto escritora, né, no século XXI. A gente vê que muitas coisas mudaram, melhoraram, e outras não. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas relações. Eu acho que o que a gente precisa melhorar são ainda as formas de divulgação. A Pri tem uma pesquisa sobre isso. Hoje a gente tem a internet, que é um campo de você poder publicar, se autopublicar, divulgar o seu material, procurar novas formas de fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. E isso realmente pulverizou, né, digamos assim, disseminou a própria arte literária, que no século XX era praticamente comandada pelas editoras, que ditavam as regras de quem seria famoso, entre aspas, e quem não seria. Então, hoje a gente vê que, pelas mídias digitais, pelas redes sociais, a editora teve até que se adaptar a esse novo formato, né, essa nova forma de comunicação. Então, a gente vê muitos escritores que se autopublicaram, que estão nas redes, vendem bastante, mas não necessariamente são cativos de uma editora, né? São fiéis a uma editora. Nós temos editoras independentes, novas formas de se publicar. Agora mesmo eu fiz o prefácio de uma menina influencer, né? Mas da minha cidade, São Gonçalo, e ela se autopublicou. Então ela não queria publicar por nenhuma editora, ela me chamou para fazer o prefácio, eu super topei, e ela está dentro de um projeto que eu participo, chamado Escritoras Vivas, que é um coletivo, que é uma forma também, hoje, eu acho que é do contemporâneo, né? O coletivo como a força, né? O movimento, a mola propulsora da própria escrita. Então eu não escrevo mais somente por mim, mas eu escrevo por nós. É muito interessante, Suzane, como a gente... Oi, pode falar. Queria te interromper só para essa questão do coletivo, que eu acho muito interessante, porque tem muitas mulheres que escrevem, que se organizam em coletivos poéticos. E a palavra coletivo, ela vem dessa ideia de luta política. Então, acho que está muito relacionado hoje a luta política como uma luta poética também por parte das mulheres que estão escrevendo. Só queria fazer esse comentário, eu achei interessante essa ideia do coletivo. Total. O coletivo Escritoras Vivas surgiu justamente nesse sentido, de dar visibilidade, protagonismo e também autoestima para as escritoras. Porque era até uma máxima que existia na minha cidade, que não tinha escritor. Então, se não tinha escritor, bota aí entre aspas, homem, aí mulher aí que não tinha mesmo, né? Então não tinha referência. Mas, quando a gente fez esse trabalho de garimpar mesmo, né, as pessoas, as mulheres que escreviam para se juntar a nós do coletivo, a gente viu que tinha muita gente produzindo. Mas o que acontecia é que elas não tinham aquela confiança de publicar ou de divulgar o seu material. E achavam que o que ela escrevia não servia, que não era literatura, ou que era pouco literatura. Então a gente fez todo esse trabalho de dar autoestima mesmo para as mulheres, e para elas verem que aquilo que ela produzia era sim poesia, era sim conto, instrumentalizar, né, no formato, dar algumas dicas, mas mais colocar
na posição de protagonista mesmo. E hoje é muito interessante, a gente começou esse projeto em 2021, no início de 2021, e muitas escritoras que participaram das oficinas estão publicando agora. E esse foi um movimento natural, porque elas já tinham bastante coisa na gaveta, e agora elas estão movimentando, elas estão colocando na rede, estão publicando mesmo por editora. E como que isso foi um movimento em uma reação em cadeia, né? Elas realmente, isso foi a gente só deu um start, né? Isso foi um movimento natural. E realmente o coletivo é uma força muito grande. Eu acho que quando a gente fala elas por elas, né, um movimento que começou pela internet, mas como que isso é uma força, porque quando eu estou fazendo por mim, eu posso não ter tanta confiança, mas eu não estou fazendo só por mim. Eu estou fazendo por todas nós. E aí, quando a gente tem esse sentido de comunidade, que é o que a Benjamin Butler... ai, meu Deus. A Judith Butler. Eu tô com Benjamin Butler na cabeça. Eu passei esse filme para os alunos. A Judith Butler fala um pouco sobre isso. A Volossky fala bastante sobre isso. O feminismo como comunidade, né, como ativismo social. E eu acredito muito nisso. E a literatura entrando nesse sentido, né, como potencializador da criatividade, né, do intuito criativo das mulheres, eu acho que é uma força muito grande. Eu acredito muito nos coletivos. Opa, queria apontar umas coisas que você foi falando aí pra gente ir pensando e discutindo sobre a questão da mulher, ela achar que não é escritora, que não é poeta, como que isso é um processo demorado. Então, Janda, quer falar sobre isso? Eu queria falar só um pouquinho, eu fui anotando tudo que a Su falou, né? E não queria interromper porque ela estava falando tão bonito, né? Primeiramente, bom dia a todos e todas e todes nesse nosso ao vivo, né? Que, enfim, a gente está aqui num atropelo de várias coisas que tentaram não fazer a gente entrar hoje, mas a gente está aqui. Então, eu acho que, primeiramente, muito obrigada para todo mundo que está assistindo, tirando essa manhã para ver a gente. E agradecer as minhas amigas e companheiras das letras, Priscila e Suzane, que, enfim, toparam essa empreitada e estão aqui também superando vários obstáculos que, como a Pri falou, está fazendo parte dessa nova rotina, né, essas questões tecnológicas. E sobre isso que você falou, Pri, da questão da autoria, né, eu vou juntar com o que a Su falou sobre a experiência dela dos coletivos, né, de São Gonçalo, Escritoras Vivas, que ela faz parte, né, a gente passa muito por uma questão de autorização, né? Quem está dando essa autorização? O que faz, né, um escritor, e especificamente aqui o nosso tema, as escritoras, né? Quem confere essa oficialização de ser escritor, né? É você ter um livro escrito? É você ter um livro publicado? É você ter um livro publicado fisicamente? É você ter um livro publicado fisicamente por uma editora reconhecida e respeitada pela maioria? É você ter um livro publicado no exterior? O que confere essa autorização, né? É muito complicado, porque quando a gente pensa no contemporâneo, que é o tema do nosso papo hoje, né? Eu, particularmente, quando eu falo contemporâneo, eu penso de 2000 para cá. Por que eu faço esse recorte? É óbvio que a gente tem escritores vivos, né, que começaram a escrever, né, em 90, 80, 70, e eu acho que está tudo bem, mas eu acho que tem dois adventos que são fundamentais e que mudam o estilo da escrita como um todo, que é a internet e, consequentemente, a globalização. Esses dois fenômenos mudam a forma de escrever, os temas que se escreve e, consequentemente, a publicação, a divulgação e tudo mais. E a gente está vendo hoje, né, coisas que a gente não via nas escritoras que a gente pesquisa, né? Que é essa coisa, inclusive, dos escritores tem que estar mais disponível para atender os leitores online, 24 horas, inline também, e não tanto aquela figura do escritor recluso, só atendo por carta, né? Nunca tá, não. Agora o escritor tem que ir para as feiras, tem que estar nas redes sociais, tem que alimentar as redes sociais constantemente. Então, essa contemporaneidade traz isso, né? Ainda mais assim nos últimos 5, 6 anos.
E então, essa questão da autorização da escrita começa lá naquilo que a Suzane também falou, né, e que a Pri também pesquisa, que a gente tem uma literatura uma literatura cânone brasileira, majoritariamente masculina, isso não é nenhuma novidade para ninguém, mas nesse contemporâneo, nesses últimos 20 anos, a gente tem um aumento assim, perceptível de escritoras mulheres, publicando em todos os gêneros, em todos os formatos, de todos os meios. Publicação independente já existia um século antes, editoras pequenas já existiam um século antes, né? Mas mesmo assim, essas mulheres que conseguiram publicar, por exemplo, no início do século XX, não foram reconhecidas, não entraram no cânone, não tiveram suas publicações lidas. Então, isso é complicado, porque a gente tem um século depois, a gente ainda tem esse mesmo entrave, né? Por que certas literaturas são reconhecidas como oficiais, né? Literaturas, e certas personalidades são reconhecidas como escritores e outros não, né? É o quê? É você pagar as contas com o dinheiro do livro, é isso que te torna escritor? Porque isso é bem complicado. Aqui no Brasil, viver de direito autoral de livro é difícil. Então, eu faço esse recorte porque, como a Prisinha falou, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalho com a literatura negra e também a literatura indígena de 20 anos para cá, de 2000 para cá. E quando a gente fala de literatura indígena, a questão da autoria é uma coisa muito sensível, por dois aspectos fundamentais, e fundamentais no sentido de fundamentar mesmo, de ser o esqueleto do problema todo. Primeiramente, a autoria indígena ela não é reconhecida pelos não indígenas, né? Pela sociedade hegemônica. Então, ela é vista como folclore, ela é vista como cultura brasileira, ela é vista como, sabe, conhecimento geral. Ela não tem uma autoria, ninguém confere a história do Saci Pererê ao povo indígena Guarani, Tupinambá, etc. É geral, indígena, né? É uma coisa meio homogeneizada, e não é por aí. E, em cima disso, a gente também tem uma questão de problema da autoria, que é a memória coletiva e a construção coletiva desses povos, né? A gente, quando fala de povo cambeba, quando a gente fala de povo macuxi, são histórias que não é individualizada, não é a Janda que criou, mas todo aquele grupo de pessoas que mora junto e que vai sendo transmitida esses saberes, essas histórias. Então, não são histórias individuais, são histórias coletivas. E isso dialoga muito com o que a Su estava falando, porque a gente tem não dá para encaixar, né, a escrita contemporânea nesse molde que a gente tem de tentar, né, fazer a coisa funcionar com essa normatividade. E não é, a coisa é muito mais plural. Então, eu acho que eu começo o desafio por aqui. Como que a gente pode pensar esse contemporâneo? Eu anotei umas coisas aqui que eu queria apontar, que vocês foram falando. Janda, você disse que a partir dos anos 2000 a gente tem uma transformação na escrita, que é daí que começa o contemporâneo, na sua opinião, e você apontou a internet e a globalização. E eu tenho total acordo com isso. Eu acho que realmente a internet ela cumpriu um papel transformador em todos os processos artísticos, incluindo na literatura. E eu queria incluir, para pensar a escrita de mulheres, uma outra questão além da internet, que se potencializou junto com a internet, que é o surgimento de uma quarta onda feminista, que surge por volta de 2012, 2013, por aí, entre 2012 e 2015, que fez com que as mulheres elas começassem a ter uma nova visão sobre o que é ser mulher ou o que não é ser mulher, sobre essas questões todas fluidas. Não é a primeira vez que a gente tem esses questionamentos. Lá nos anos 70, a gente já estava vivenciando uma onda feminista no Brasil que propiciou isso. Aliás, os anos 70, eles são uma ótima ponte para a gente pensar como que, por volta de 50 anos, a gente tem uma retransformação das coisas, um resgate, mas com uma nova face, né? Porque lá a gente teve produções alternativas, questionamento aos meios editoriais,
um boom da imprensa alternativa. A gente estava vivendo uma ditadura aqui no Brasil e agora a gente está vivendo uma situação terrível no nosso país. E como que, ao mesmo tempo que a gente tem essa pulsão de morte acontecendo nos anos 70, veio uma pulsão de vida, de produção poética, de produção artística, de divulgação grandiosa, e que a gente está vivendo de novo no Brasil também. A pulsão de morte hoje aqui nunca foi tão grande, e a gente tem toda, né, uma coisa contra a morte, uma pulsão de vida respondendo, que são as pessoas produzindo arte e divulgando a sua arte. E a internet, ela possibilitou muito isso, né? Eu acho que a Janda também disse sobre não estarmos mais nessa mesma forma de normatização. E aí eu queria questionar o cânone, porque a gente precisa de um cânone? O que significa um cânone? Uma pergunta aí para vocês debaterem, para a gente pensar. Porque o cânone, ao longo da história, ele foi construído por pessoas, né, homens brancos heterossexuais, de acordo com os seus gostos pessoais, porque o cânone ele também é feito de escolhas. Ninguém nasce com o poder da escrita. Apesar de eu amar o Carlos Drummond de Andrade, ele não é nenhum deus. Ele foi uma pessoa escolhida por outras pessoas e colocada no cânone, né? Então, e ele nem gostava desse lugar, hein? Exatamente. Desse lugar. Não são nem os próprios escritores que se colocam nesse lugar, são outras pessoas. A crítica, né? Toda a história da literatura ela é construída a partir disso. Então, a gente precisa de um cânone hoje? Qual a função do cânone? Tem tanta gente produzindo poesia, produzindo prosa, escrevendo. Os grupos que anteriormente eram oprimidos e não tinham acesso à literatura, hoje estão produzindo, estão se divulgando, estão se tornando, inclusive, famosos. Então, o que vocês pensam sobre isso? Hoje a gente vive um anti-cânone. Qual a opinião de vocês? Olha, eu tenho uma opinião bem... Eu vou falar rapidinho já. Eu tenho uma opinião bem radical sobre isso. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o cânone só serve ao poder. E a gente tem como ver isso historicamente, né, diacronicamente, porque se a gente vê na nossa área de literatura, o cânone servia para legitimar os autores que eram preferidos pela ABL, pela Academia Brasileira de Letras. Depois a gente teve um processo de canonização de escritores, que servia ao capital, ao lucro das editoras. E a gente tem também o processo de, digamos assim, colocar o status, né, de estatização, não sei como é que falarei isso, colocar um status nos autores, e isso mais até nessa linha contemporânea, por causa da venda dos livros. Então você sempre acha... Aqui está meio barulhento, né? Você sempre percebe que o processo de legitimação, nesse sentido, de canonizar o autor, serve ou ao lucro de alguma empresa, de alguma editora, ou ao poder mesmo, né? Você dizer o que é bom, o que não é. Então, se você me pergunta se eu acho que a gente está vivendo num processo de anti-cânone, eu acho que não. Mas se você me disser que a gente está vivendo um processo de multiplicação de espaços legitimadores, eu acho que sim. Era isso que eu ia falar, sabe? Eu concordo com a sua fala final aí. Eu não diria um anticânone, eu diria mais um pluricânone, né? Sim. A gente não precisa desse cânone único, né? Eu lembro alguns episódios, a candidatura de Conceição Evaristo para a ABL e ela não ter sido aceita é muito simbólico, né? É muito simbólico todo o trajeto que ela fez. E depois ficou aquela pergunta: a gente precisa da Conceição na ABL? Porque, assim, a minha opinião pessoal, exato, a Conceição é muito maior do que a ABL. Eu também acho. Com ela essa semana, num encontro virtual, e assim, o que ela faz por uma geração enorme de autores e de leitores, né? Especialmente os jovens, porque ela tem um apelo muito grande com os jovens. Sim. É muito maior do que a BL e Chá das 5, né? Então, você se pergunta, para que a gente precisa de Conceição na ABL? Seria legal? Seria legal. Mas e se a gente não faz, por exemplo, uma outra instituição, não precisa ser formal, mas que a gente confira essa validade, né? E aí eu acho que volta a questão dos coletivos. Por que eu falo dessa questão de valor, né? Uma vez, eu
vendo essas coisas aí na televisão e fico muito claro para mim que quem dá valor às coisas somos nós. Por que o ouro é tão caro? A grama é tipo uma poeirinha. A poeirinha do ouro custa, sei lá, R$18. Então, o quilo do ouro é muito, muito valoroso. Quanto mais valor a gente dá a isso, quanto mais valor a gente confere a essas coisas, está disposto a pagar por um grama de ouro, por um anel de ouro, tanto mais vai ter garimpeiro invadindo terra indígena para futucar a terra e tirar ouro. Então, se nós coletivamente pararmos de conferir valor ao ouro, eles vão ter que diminuir, porque não vai ter demanda, não vai ter compra, não vai ter interesse. Então, a mesma coisa eu trago para a literatura. A partir do momento em que a gente tem um coletivo, coletivos no geral, como a FUP agora, que ela está se transcendendo do evento literário, e agora, durante a pandemia, ela se tornou oficina, ela se tornou coletivo, ela se tornou fonte para publicação de novos autores, coisa que ela já vinha fazendo aos poucos, mas que agora ela entrou de vez. Imagina se a gente tem Conceição como uma das imortais da FUP. É só a gente conferir valor a isso e falar, porra, isso é tão legal quanto uma ABL. E aí a gente tem mais instituições, quando eu falo assim, entre aspas, mais coletivos que a gente, como leitor e como escritor e como pesquisador, confere esse valor a isso, né? Porque aí a gente não vai ter tanto essa questão do um clubinho só que todo mundo tem que pertencer, né? Eu acho que esses espaços de velharia, ó, o pessoal me ouvindo aí, que isso é coisa de gente antiga, é cringe, né? Eu acho que isso não é totalmente brega. A BL, esses lugares, eu acho que isso tende a acabar, que hoje o que dá visibilidade ao escritor é número de seguidores na internet e engajamento não só digital, mas social também. Eu acho que essa nossa vontade de ser imortal é coisa do século XX, do século XIX. Acho que 21, daqui para frente, é o espaço do agora, é o que a gente está discutindo, contemporâneo. Agora, nós não temos valores que são imutáveis, nós temos valores que estão em transformação. O escritor é um cara que está em processo, é uma mulher que está em processo, que tem a sua imagem na internet, mas que na verdade não é aquilo, então está dentro de uma série de performances, então a gente está dentro desse jogo de visualidade, né, da imagem do poeta que está voltando. Eu fiquei brincando até outro dia que existia aquela falácia de que o autor morreu, né? A gente sempre brinca disso. Falei, então o autor ressuscitou agora, porque nunca a imagem do escritor foi tão fetichizada, né? Vendeu livro, né? A ponto de vender tanto livro. Mas eu acho que isso é um jogo mais de performance do que de julgo moral, como era antigamente. Então existe uma libido, né, em torno da intimidade do escritor, né? Nossa, então eu me identifico com ele, né? Então é uma pessoa mais humana, digamos assim, não está no Olimpo. Ele está aqui no dia a dia, está na rua, eu faço, ó, vou mostrar para o pessoal. Então eu faço, é um escritor que está perto do seu leitor para trocar uma ideia. Está aqui também, ele está absorvendo, né? Acho que isso é muito contemporâneo. Pegando esse gancho que vocês estão falando e juntando algumas perguntas que estão sendo feitas lá no YouTube para gente, o pessoal está querendo saber muito sobre a relação das escritoras com a edição. Tem uma pergunta aqui que fizeram, poderia comentar sobre o ingresso das mulheres no mercado editorial brasileiro? E depois teve uma outra pergunta também de alguém mais falando sobre as questões da editora. E eu queria falar sobre isso porque eu acho que também é uma característica hoje do contemporâneo, que já aconteceu nos anos 70, mas hoje está, acho que, muito forte, que é o questionamento às grandes editoras. Hoje nós temos
diversas editoras independentes, inclusive a gente precisa até debater o que é uma editora independente, mas diversas editoras, assim, por fora desse interesse mercadológico, surgindo no Brasil, principalmente na área de poesia. A gente tem um monte de editoras hoje no Brasil. A gente teve o fenômeno cartoneiro na Argentina, que pegaram os papelões que os catadores de papelão catavam e transformaram em capas de livro, transformaram lixo em literatura. A Janda está mostrando ali. Isso é uma edição cartoneira, gente. Surgiu na Argentina no início dos anos 2000 e que os catadores... Estava tendo uma crise econômica na Argentina. Os catadores de papelão, eles estavam vendendo aquele papelão e decidiram formar uma editora cartoneira que quer usar os papelões com as capas e fazer impressões em casa, com impressoras caseiras, enfim. Então, acho que a gente está vivendo esse processo de transformação do meio editorial. E durante muito tempo, a crítica literária, as universidades de letras, não levaram em conta o processo de edição para pensar a literatura. E hoje a gente tem que levar em conta, sim, porque faz parte, gente. O publicar faz parte do alcance do escritor. O trabalho do editor é quase um trabalho de coautoria também com o autor. Sim. Então, tem muitas mulheres se autopublicando, fazendo e-books, fazendo publicações independentes. Isso faz parte também da entrada das mulheres que antes não conseguiam acesso em grandes editoras, né? Mas, falando assim em grande número de mulheres, não conseguiam acesso a essas grandes editoras, hoje podem se autopublicar, podem fazer um e-book. Então, o que vocês acham sobre isso? Essa relação das mulheres, hoje, num número muito maior dentro do espaço literário. Não é que as mulheres não escreviam antes, isso é importante falar. Elas não foram lembradas ao longo da história, porque tinha muita mulher escrevendo antes também. Mas hoje a gente tem essa possibilidade de lembrar essas mulheres, de resgatar e de fazer com que as mulheres do contemporâneo não sejam esquecidas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, a entrada das mulheres e também essa transformação do meio editorial. Pode começar, Jonas, ou Suzane também. Tá. Eu vou falar um pouquinho da experiência da minha pesquisa sobre a Gilca. No início do século XX, ela sofreu bastante para ser publicada. Aí conseguiu, que era um feito espetacular. Só que aí na década de 30, quando ela vai escrever Meu Glorioso Pecado e depois Sublimação, ela tem um problema com a editora, porque o editor, na época, ele queria introduzir palavras numa forma de colaborar com o texto. A revelia da autora, sem ela saber. E aí ela foi saber depois, ela não autorizou, e foi saber depois, com a publicação do livro, que o texto tinha sido mexido. Então, vários trechos, né, versos inteiros foram retirados, outros foram acrescentados. O título era Meu Glorioso Pecado, ficou O Glorioso Pecado, para ficar mais polêmico, né, porque ela escrevia poesia erótica, então tem uma ligação também com a questão de marketing. Isso tudo foi escolhas do editor, e aí ela teve uma briga séria, né, isso atrapalhou a publicação, ela acabou não enviando o livro para os jornais da época, que era um costume, a escritora, no caso a Gilca, enviar um livro para o pessoal que fazia resenha crítica, né, dos jornais, para eles lerem e fazerem um parecer no jornal sobre o livro na coluna literária. Então ela acabou não enviando e ninguém ficou sabendo que ela publicou, porque ela acabou ficando meio com vergonha da edição. E aí isso gerou depois uma depressão, enfim, uma série de reverberações. E durante a pesquisa da tese, eu descobri um artigo de um colunista do Jornal do Brasil, em que ele fala sobre uma polêmica que houve na década de 70 com a Carolina Maria de Jesus. Por quê? Pelo fato dela ser uma escritora que veio da favela e tal, existia uma pessoa que era um editor específico que fazia a revisão. Só que a revisão dele era acrescentar texto. Então, o que aconteceu? Depois que ela estourou, né, ficou famosa, um tempo depois, na década de 80, ele entrou com processo, isso não é muito divulgado hoje, ele entrou com processo por direitos autorais. Então, ele queria reconhecimento como contribuição, né, na obra e tal. E aí, olha só o problema, né? Olha o problema da parte da edição, né? Até que ponto
o editor pode interferir, né, no texto original, até que ponto isso é uma colaboração dos dois, até que ponto isso é acordado com o próprio escritor. Então, essas são questões contemporâneas, eu acho, que sempre aconteceram, mas que hoje está escancarado, né? Porque existem outras formas, outras possibilidades de publicação. Peguei a bola. Então, eu acho... Eu vou contar um pouco da minha trajetória como escritora para tentar responder essa pergunta da publicação. O meu primeiro livro, que é esse aqui, o Antes do 174, ele foi publicado em 2010. Naquela época, eu brinco assim, era tudo mato. Mas é verdade, porque assim, em 2010, uma jovem de 23 anos, que era a minha idade na época, não publicaria um livro. Quanto mais por uma editora. Né? O meu processo de publicação ele é muito diferente de todo mundo com quem eu converso. Então, assim, eu sempre gosto de contar minha experiência porque ele é muito um ponto fora da curva. Porque eu mandei o meu texto para essa editora, que é a Ibis Livres, e imediatamente eles quiseram um texto. Isso não é comum. Geralmente você tem que ficar meses esperando, você recebe vários nãos, e eu recebi um sim logo de cara. Isso me deu muito gás, óbvio. Eu acredito também boa parte dessa sensibilidade, a minha editora, a Tereza, porque ela era uma mulher, e era uma mulher de poesia, ela publica essencialmente poesia. E ela gostou do meu texto, gostou da forma como eu fazia a coisa e tudo mais. Em 2010, eu tenho 36 anos. Eu sempre fui uma pessoa que ia e vai a eventos literários, desde pequena. Então, esses grandes eventos, como a Bienal do Livro, por exemplo, era uma grande feira escolar, né? Para passeios escolares irem lá comprar livro em quantidade. Tinha alguns autores ali muito mais velhos do que o público que visitava ali majoritariamente, né, a coisa, e ficava por aí. Era aquele passeio de escola. De 2010 para 2005, eu vejo a minha experiência como testemunha ocular desses eventos. Né? Eu vejo uma grande mudança nos meus companheiros de evento, nas editoras, nas pessoas que eu via lá e nos eventos. Nesse período aí que eu falo do contemporâneo, uma das grandes coisas que aconteceram foi o início da Flip, que é a Feira Literária de Paraty, que começou com uma feirinha charmosa ali para 10 autores, mas que teve um grande investimento midiático também e se transformou em um dos principais eventos do país, que esgota ingressos em minutos, exatamente, que recebeu... Acabou virando hoje também um canonezinho, né? Ali. Um cânone, né? Porque eles estão lançando pessoas que você vai gostar, inclusive. Né? Assim, é muito mais isso. Né? Lançando, né? Vou lançar. Né? E a Bienal do Livro, até de São Paulo, quando eu lancei o meu segundo livro, aliás, quando eu estava lançando Antes do 74, e eu tive a ideia do Incrível Mundo do Senhor da Chuva na Bienal do Livro, que se passa na Bienal do Livro de São Paulo, em 2011, não tinha nada. A Bienal de São Paulo era um grande galpão com 30 estandes vaziaços, entendeu? Não tinha público praticamente, lá no AMB. E de 2011 para 2013, uma edição já é uma grande diferença. A mesma coisa de 2010 para 2012, de 2012 para 2014. As bienais do livro, tanto também a Bienal do Livro de Brasília, Feira de Livro de Joinville, todas as feiras literárias foram alçadas a nível popstar, entendeu? A gente não está falando mais de feira literária, a gente está falando de Rock in Rio literário. Era isso. É verdade. A gente não está falando de escritor, a gente está falando de popstar. Eu já fico nessa posição, entendeu? De você chegar e ter gente no stand chorando porque você está ali e de se desesperar. Gente, isso é uma loucura, mal, né? Entendeu? É popstar mesmo, entendeu? De pessoas se rasgando, sabe? Se empurrando numa fila, sabe? Filas quilométricas, autores que não conseguiam nem ir ao banheiro de tanta gente que tinha. Então, assim, como é que tudo isso acontece? Como é que a gente vai de uma feirinha praticamente escolar
para um Rock in Rio literário, né? Para uma Olimpíada literária, porque vira uma Olimpíada até, né? Porque você ficar pulando obstáculos, revezamento de stand, cadeira, né? Então, assim, tem toda uma preparação ali que não é fácil, assim, virou uma maratona, ninguém aguenta, assim, ficar fisicamente ali todos os dias. E as próprias editoras, né? As editoras que antes montavam um stand padrão, com mesa, com cadeira, com paredes e tal, começaram a precisar investir muito mais dinheiro. Então, tiveram que contratar arquitetos, vitrinistas e tal, para transformar esses stands num mundo. É um mundo, né? Que o leitor entre lá e imerja naquele lançamento que eles querem fazer. E aí tem, né, o cosplayer que contrata, o boneco, a decoração, brindes, cara, brindes. Uma coisa que era para ser tão legal, que é o brinde, virou um grande problema agora. O leitor contemporâneo, jovem, né, e jovem adulto, ele está mais até interessado no brinde do que no livro. Então, assim, o brinde não pode ser só mais o marcador, né? Assim, é uma ofensa, brinde, marcador. Isso não é brinde, sabe? Então, a gente começa até a ter esses problemas, né? Porque a gente elevou a coisa a um ponto e, né, ficou complicado voltar um pouco atrás. Agora, a gente vai ser obrigado a voltar por inúmeras razões, né? A pandemia fez a gente botar o pé no freio, uma coisa descontrolada. Mas, ao mesmo tempo, voltando a falar das edições, eu acho que é uma coisa muito incrível quando a gente observa de 2010 para cá mesmo, como que houve uma plurificação dessa publicação e dessa editoração, né? E eu acho que tem um pouco de políticas públicas com globalização, com a própria debate coletivo das coisas, né? E eu não descarto ferramentas muito essenciais, a meu ver, que ajudaram a pulverizar a autoria feminina especificamente, que são as plataformas digitais, como o Amazon Kindle e o Wattpad, porque muitas escritoras começaram a escrever lá, entendeu? Porque eram campos que elas podiam escrever. Era acessível, né? Exatamente. Não tinha censura dos autorizados, né? A autorização não estava ali, então elas se sentiam muito à vontade para escrever e recebiam um feedback muito automático. Então, essa autoalimentação da escrita e do retorno da crítica, ainda que a crítica não fosse especializada, potencializou essas escritoras. Questão de qualidade e tal, assim, aí é pessoal. Vocês pegaram a época dos blogs? Com certeza. Pegaram, né? Também, millennials. Tinha blog, né? A gente pegou todas essas transformações. E o pessoal mais novo não sabe. Muita gente publicava em Orkut e agora, né? A Pri também estuda isso, né? Publicações de Instagram, que são coisas menorzinhas que tem que caber. O Twitter também. Pô, muitos poetas fizeram haikai para caber no Twitter. São desafios, né? Inquietações que são jogadas para provocar o autor, né? Dentro daquela norma, né? E que é muito interessante. Eu acho que é uma outra estilística literária que eu acho que a gente vai ver mais para frente, essas gerações que escreveram assim, como se foi se perpetuando ao longo, né? Pegando esse gancho de uma coisa que a Suzane falou anteriormente sobre o autor estar ressuscitado, eu vou ler umas perguntas aqui para relacionar com essa fala e com o que a Janda disse também sobre a questão do Instagram, para a gente questionar o objeto livro hoje. Eu acho que isso também é questionável, já que a gente está vendo outras formas de publicação. De enquadramento até, né? Exatamente. De enquadramento dos textos. Uma pessoa perguntou aqui o que vocês acreditam que seja o primeiro passo ou o mais importante para se tornar uma autora nos dias de hoje? E a Maria Clara Guedes depois pergunta quais vocês acham que são os maiores desafios para as autoras atuais e o que é feito para elas superarem isso e como se encontra o mercado editorial diante de tantos lançamentos independentes. E depois a Letícia pergunta sobre se existe uma escola literária nova hoje ou se essa ideia de escolas literárias ficaram no passado e se as mulheres elas estão inseridas nisso.
Eu acho que essas perguntas elas estão relacionadas de certa forma. Primeiro porque hoje eu acho que a gente tem essa questão da figura do autor muito forte. Como a Suzane apontou, o autor foi ressuscitado. Então, hoje, para você ser uma escritora no Brasil, você tem que ser também marqueteira, você tem que ter uma grande rede de contatos. Designer, tudo. Você faz de tudo um pouco, sabe? Eu acho que parte por isso. Hoje o autor, ele é um autor editor, é um autor divulgador. E isso as mulheres escritoras, elas estão crescendo no meio disso tudo. Acho que é uma coisa para a gente pensar. A gente tem hoje muitas editoras que são voltadas só para a publicação de mulheres. Sim. Isso é um elemento que não é novo, porque já existiu antes na história do Brasil, mas que hoje a gente tem muitas editoras pensando só a publicação de mulheres. Isso é um elemento para se pensar também, porque parte do processo de reconstrução de uma história literária parte não só de ter mais mulheres escrevendo, mas de ter mulheres editando, mulheres divulgando, entende? Mulheres criticando a literatura, é isso que a gente está fazendo aqui hoje, faz parte de todo esse processo, não só a parte da escrita. E queria também colocar um elemento que é um elemento de teste que os escritores e as escritoras têm hoje no contemporâneo, que é a publicação em revistas independentes. Sim. A gente tem um número gigante. Se você quiser pensar, por exemplo, a poesia de fulana, você joga no Google, você vai achar, caraca, vários poemas dessa mulher publicados em diversas revistas. Você pode até montar o seu próprio livro de poemas dela ali, antológico, a partir dessas revistas. Vou dar uma playlist de poemas, né? Mas as revistas são muito importantes. Último elemento, assim, antes de abrir para vocês, vocês acham que, partindo de todas essas novas questões, existe algo que unifique a poesia e a prosa, a poesia ou a prosa das mulheres hoje no contemporâneo? Algo que poderia ser, sei lá, pensado por uma escola literária ou algo assim, alguma coisa que unifique? Existe isso? Então, deixando essas questões todas aí para vocês debaterem. Polêmicas, hein? Gostei do pessoal que está aí no chat. Perguntas polêmicas. Eu acho que essa questão de escola literária, movimento literário, isso aí a tendência é cair. Porque antigamente a gente tinha muito isso, esse academicismo, que a academia gosta de um movimento literário, né? A geohistórica. Adoram separar, né, em correntes, não sei o quê. Mas isso, como a gente está falando do contemporâneo, é difícil você pensar o contemporâneo estando no contemporâneo. Daí eu sempre brinco que eu falei, daqui a 50 anos eles vão estudar a gente. Mas dá para a gente ter algumas ideias, né? Dá para a gente ter alguns insights. Eu acho que essa questão de escola, para mim, vai cair por terra. Talvez fique correntes literárias ou tendências, né, literárias em comum entre escritores, temáticas que aparecem na escrita de alguns autores, né, em comum, propostas de reflexão, propostas estéticas em comum. Agora, acho que escola literária é algo que é meio ultrapassado. Agora, eles perguntaram também sobre... os desafios das autoras contemporâneas hoje, e também sobre a grande produção dentro do mercado editorial, com muitas editoras independentes, como que isso afeta a produção das escritoras. E fala também da questão das revistas, Suzane, que você ia falar, mas... sim, Olha, eu acho que as revistas literárias hoje são um meio fundamental de divulgação, principalmente das escritoras que estão começando. O que eu estava falando antes da questão da autoestima, da confiança, se sentir escritora. Muitas iniciam o primeiro passo publicando um poema, um conto, e a partir dessa primeira publicação, dessa, entre aspas, validação, enquanto escritora, é que elas têm o engajamento, né, a motivação para continuar. Então, quantas escritoras que já publicaram com a revista Toró, por exemplo, como primeira publicação, já não estão, né, pegaram aquela confiança para publicar em outros meios, inclusive no meio mais tradicional do livro. Então, eu acho que a revista hoje tem um papel fundamental, até porque nós temos revistas de todos os tipos, né, para todos os públicos, em todos os formatos. Então, eu acho que é um meio de divulgação bem interessante para quem está começando. Vale a pena investir no envio de algum texto seu
para até mesmo para você ter um feedback, né? Será que tá legal o que eu estou escrevendo? Envia para a Toró, envia para uma revista para você ter esse feedback. Você vai receber o apoio de revisores, de editores que estão ali para apoiar mais do que julgar se tá bom ou não. Ele quer que você realmente tenha um direcionamento, até mesmo estético, né, de formato. Isso tudo eles vão poder dar um apoio para quem está começando. E minha indicação como escritora para quem está começando, para as escritoras, né, que estão começando, leiam bastante. Porque, assim, um bom escritor é um bom leitor. Então, leiam bastante sobre o que vocês estão querendo escrever. Se você gosta de poesia, leia bastante poesia, de vários tipos, estilos, para você ver o que mais está dentro do que você gosta de escrever. Experimente bastante e não tenha medo de colocar no mundo, de colocar na internet, de ter hater, enfim, isso aí, a resposta negativa, né? A gente tem muito medo. Mas não tenha medo. Se você realmente quer escrever, comece, é só dar o primeiro passo e divulgue. Eu estou anotando tudo que a Su está falando aqui. Então, quando a gente pensa na contemporaneidade, não tem como desassociar ao fluxo de informações. Sim. Então, no geral, para todas essas perguntas, informe-se. Por que eu digo isso? Por exemplo, a pergunta sobre escola literária. Enquanto corrente, como a Suzane falou, essa questão de correntes literárias, eu acho que a gente não vai ter isso. Mas eu acho que a escola literária, ela se transformou na contemporaneidade para essa coisa coletiva. Não é uma corrente literária estilística que todo mundo vai seguir, mas sim um coletivo cujas ideias, posturas, ideologias e até mesmo estilística, um autor ou uma autora vai se identificar mais, talvez, e se unir a isso até com força de engajamento para a carreira literária. E, a não ser que seja, por exemplo, escolas de escritas, assim, né, de escrita criativa e tal, isso é outra coisa, né, que também é muito pouco aqui no Brasil, diga-se de passagem. Mas eu acho que assim, a questão de escola, corrente, né, esses meios, seria mais por aí. Sobre as revistas literárias, eu concordo com o que vocês duas disseram, mas eu acredito também que elas já existiam antes. A única diferença agora, volto a dizer, é a informação, essa divulgação, porque está tudo na internet, como vocês disseram. Você pode ter um texto e mandar para a Toró. Antigamente, a gente tinha muito fanzine ou zines impressos, cuja divulgação era ali na porta do teatro, na porta do show, né? Gratuitamente, ou às vezes, né, colabora com o que você pode, e agora é tudo online, né? Também nessa vibe, né? Assim, manda, não precisa pagar para botar na nossa revista, mas se você tiver alguma contribuição, tá tudo bem, porque a gente também aceita para manter o site. Então, ela só se transformou. Então, essa informação, eu acho que é legal de se ter como um panorama de que a coisa só vai sendo atualizada, né? A gente não está com um novo formato, a gente está com a atualização daquele formato que a gente já tinha do folhetim, porque os blogs hoje são uma atualização dos folhetins, né? Então, assim, isso é muito legal, porque, assim, por que eu bato nessa tecla? Porque aí eu volto àquilo que eu estava falando, essa questão da autorização, né? Mas você não é ninguém, Priscila, você é só a Priscila Branco, você não é um Machado de Assis. Suzane Silveira, você não é uma Clarice Lispector, sabe? Porque você escreve no seu blog. Mas aí a gente volta, poxa, Machado publicava em folhetim. Sim. O folhetim o blog é popular, uma folhetim. Então, quando eu trago assim nessa perspectiva, você, autora, né, não se sinta menor porque você escreve no blog, entendeu? É uma atualização de um formato que os cânones faziam. Sim. Eu acho que isso é legal de falar para ter essa visão de um todo, para dar essa autorização que as pessoas tanto precisam para se sentir, sabe,
possíveis de escrever, para sentir essa força para escrever, especialmente as mulheres, né? Porque elas precisam mais provar coisas, né? Provar no sentido de mostrar, né? Capaz. Tem que dar 300%, né? Exato. Não basta muitos autores pagaram suas próprias publicações, autores que são hoje super famosos e dentro do cânone, eles fizeram ou autopublicações ou tiveram que bancar tudo. E a gente hoje, a galera tende a pensar assim, não, se eu vou pagar a minha publicação é porque, sei lá, não fui escolhido pela editora. Quando não tem a ver com isso, né? É muitas questões. Se você está dentro do meio digital também, você começa a ver como que é caro, né, para fazer um livro, que não tem a ver só com uma questão de gosto pessoal, mas pensar todo o processo do mercado é uma questão complicada. E Janda, você tinha falado que a gente fica atualizando as coisas, e realmente, a gente já teve um boom de revistas literárias, de novo voltando aos anos 70, que é um pouco que eu estou pesquisando. Lá nos anos 70, revistas editadas por mulheres, com publicações de mulheres. Então, eu acho que realmente a gente está repaginando as coisas, né? Refazer o que já foi apontado. Teve uma pergunta aqui, que eu não fiz, que foi feita logo no início, perguntando sobre as nossas pesquisas, quais autoras contemporâneas que influenciaram a gente nos nossos segmentos de estudo. Vocês tiveram influências de algumas autoras para começar o estudo de vocês? Como é que foi isso, esse processo de pesquisa? Eu acho que vou começar mandando um beijo para todo mundo que fez pergunta, porque isso foi muito legal. Realmente, assim, espero que vocês se sintam contemplados com as respostas. Para mim, para a pesquisa, as autoras, né, porque é uma coisa mais coletiva, volto a dizer, né, porque a minha pesquisa é literatura preta e indígena de mulheres contemporâneas, né, então é muito mais coletiva. Mas as indígenas me influenciam muito por conta até dessa contemporaneidade delas, né? Os cidadãos indígenas, eles não eram nem considerados cidadãos até 30 anos atrás. Então, a gente tem uma problemática muito mais profunda, né? Porque os indígenas só são contemporâneos, não existe registros oficiais, digamos assim, prévios a 88. Então, a complicação é muito maior. Então, assim, para a pesquisa é muito mais isso, porque eu acho que a dificuldade dessa autorização da literatura indígena é muito mais problemática do que talvez a literatura preta, que já é mais solidificada, né? Já tem uma coisa, um embasamento maior de anos antes. Agora, para mim, como escritora, eu acho que eu tenho dois tempos, né? Como eu disse, eu publiquei meu primeiro livro em 2010, então eu já tenho 11 anos de carreira, e dos quais 10 anos é muito influenciada por literatura dos anos 80 e 90 e o cânone, né, porque eu cresci com o cânone, literatura comercial, porque é o que eu faço uma literatura mais de entretenimento, comercial, com fundo crítico, mas eu acredito do fundo do meu coração que vai ter uma literatura pós-pandêmica, inclusive a literatura que eu faço, que é a comercial e de entretenimento, com fundo social, crítico, muito mais aprofundado, muito mais enraizado. Não vai ser puro entretenimento. Então, eu acho isso legal, eu acho que é uma tendência, eu acho que eu vou ser parte dessa tendência, porque eu me vejo assim. Então, é uma coisa em transformação. Deixa eu só responder uma coisa rapidinho que a Pri tinha falado antes sobre ingresso das mulheres no mercado editorial, que eu acho que você tinha falado, né? Então, como a Su e a Priscila também tinham falado, as autoras sempre estiveram lá, né? Algumas conseguiram furar melhor essa bolha, outras nem tanto, outras conseguiram, mas não foram reconhecidas. Como eu disse, as autoras indígenas não eram nem vistas, não existiam, então, né, tem essa questão. O que eu vejo como grande diferencial, e eu volto à minha primeira fala nesses últimos 20 anos, a internet e a globalização, elas favoreceram majoritariamente as mulheres, porque elas precisavam
desse algum espaço para colocar. E aí eu falo das mulheres de todas as raças. Eu conheço muitas escritoras que são mães e ficam em casa para cuidar dos filhos, enquanto o marido trabalha. E esse tempo de estar em casa, enquanto a filha dorme, enquanto o filho está, entendeu? Elas usam para escrever. Então, a gente tem uma geração de mulheres aí que começaram a escrever porque tinham essa plataforma de internet para escrever. Então, isso é muito interessante a gente perceber do contemporâneo. A mesma coisa sobre as redes sociais deram isso que eu estava falando, essa autorização coletiva. Quando você começa a seguir um autor, uma autora, você está conferindo valor à escrita dela ou dele. Você está conferindo eu quero te ver, eu quero te conhecer. E isso influenciou durante muito tempo as editoras, né? Que começaram a ver esses números crescendo para autores desconhecidos. Se você faz comparação, por exemplo, você tem muitas escritoras mulheres best-sellers de Amazon e best-readers de Wattpad, que já tem milhões de páginas lidas, com centenas, milhares, milhões de seguidores, às vezes, nas redes sociais, mas a galera que é convidada para os eventos literários internacionais tem bem menos seguidores. Então, são literaturas, são gêneros diferentes, está tudo certo, cada um na sua, cada um faz o seu, mas isso também tem ajudado escritoras a conseguirem espaço. Como eu estava falando, as mulheres têm que provar muito mais coisas. Então, a mulher escritora hoje, a meu ver, independentemente de raça, e de classe social e de gênero, ela tem que provar isso. Então, ela tem que conseguir não só escrever bem, mas ela precisa engajar na rede social, ter seguidores para chamar a atenção, para que confiram o valor à escrita dela, porque, afinal, ela não só escreve bem, mas tem milhares de seguidores, para chamar a atenção de uma editora, para chamar a atenção de um publicista, para engajar na carreira. Então, é muito mais assim, é um pouco mais cansativo, a meu ver, porque não basta só escrever, você tem que ser múltiplo, mas é possível, assim, volto a falar, né? Nós, mulheres, de todas as raças, a gente só chegou até aqui porque as que vieram antes da gente provaram muita coisa para que a gente pudesse estar aqui, e lutaram e furaram muita bolha para a gente estar onde a gente está. Então, a gente só está continuando essa luta, que já foi começada por quem veio antes da gente, para que as próximas que vêm depois da gente não tenham que ficar comprovando tanta coisa. Perfeito, Janda. Queria comentar também sobre a minha pesquisa, porque eu acho que eu não fui influenciada necessariamente por uma ou outra escritora, porque a minha pesquisa, assim como a da Janda, também é uma pesquisa mais coletiva, não estou focando em uma autora só, né? Eu penso as mulheres que estão produzindo por fora do mercado editorial tradicional. Então, essas mulheres que estão se autopublicando, que estão sendo publicadas por revistas. Então, eu fui influenciada por muitas mulheres, que eu comecei a acompanhar muito pela internet, como a Janda também disse, que acho que transformou muito a produção das mulheres. Eu fui acompanhando produções, eu escrevia em blog, eu acompanhava muitas mulheres que escreviam em blog lá no início dos anos 2000, eu comecei a escrever em blog com 14 anos, em 2006, sabe? Então, as mulheres publicando pelo Instagram, essas revistas independentes, eu seguia várias, ia acompanhando o trabalho. Então, existe essa explosão, né, um novo boom de produções pela internet das mulheres. Fora também os trabalhos artesanais que estão sendo feitos justamente por esse questionamento do mercado editorial. Não sei, sinceramente, como que vai ser o futuro do mercado editorial. No início, quando começou a surgir e-book e tudo mais, as pessoas começaram a achar que ia acabar o mercado do livro físico, mas isso não aconteceu, e eu, sinceramente, não acredito que vai acontecer. Mas eu acho que essa ideia de grandes editoras, de grandes editoras que detêm o poder de quem vai ser publicado, eu acho que isso aí vai falir.
Eu acredito que essas pequenas editoras independentes estão tomando um espaço muito grande. Inclusive, as grandes editoras estão pegando as autoras, os autores que estão publicando nas editoras pequenas e depois levando para, né, para a grande editora. Isso tem acontecido. Então, assim, eu não tive uma influência, assim. E na minha escrita, também não, porque eu sou influenciada o tempo inteiro pelas mulheres que estão à minha volta. Eu gosto de ler muito mulheres vivas, sabe? Eu quero saber das minhas amigas que estão produzindo agora, quem está à minha volta, porque no final das contas, apesar da crítica literária negar isso, a história da literatura é uma história de afetos. Quem escolhe quem está ali é porque você foi afetado por aquilo, porque você teve relações com aquelas pessoas, e a gente tende a dizer que não, é uma coisa, é a história ali está independente, flutuando, e não, tinha a ver muito com as relações pessoais. Não é? A gente tende a ter essa ideia, inclusive um endeusamento de quem está na história literária, quando na verdade foram escolhas, é isso. A história da literatura brasileira, os poetas homens que estão ali canonizados foram escolhidos por outros homens também que resolveram canonizá-lo, etc. E acho que o papel do contemporâneo hoje é reconstruir essa história também. Porque quando a gente é poeta, quando a gente é escritora de romance, eu não sei nem como fala isso, prosadora, quando a gente é prosadora ou poeta, a gente não pode só escrever. A gente hoje tem uma responsabilidade, eu acredito também, com o passado, que foi apagado. Sim, a gente tem que com certeza. Essa retomada do passado o tempo inteiro. E aí, eu estou estudando contemporâneo hoje e eu tive que retornar para os anos 70 para ver o que estava sendo feito lá, e acabei descobrindo uma antologia com 40 mulheres, que foi editada por mulheres também, é uma antologia de poesia, e que foi esquecida ao longo da história. Então, tinha muita mulher escrevendo nos anos 70 que simplesmente foi jogada para escanteio. Se a gente pensar na antologia da Heloísa Buarque de Holanda, que canonizou, né, os anos 70, geração mimeógrafo, que é 26 poetas hoje, a gente observa que só tinha 5 mulheres, dessas mulheres, nenhuma negra. Isso é um dado importante que a gente tem que pensar. Né? E muitas das mulheres da antologia também esquecidas. E aí, essa antologia que eu descobri, então, tinha mulheres negras. Então, tinha mulheres negras escrevendo já há bastante tempo. E também, se for entrar lá nos editoriais dos anos 70, você observa que as mulheres negras estavam participando também das edições, das revistas, da imprensa. Então, a gente tem que retornar, a gente tem que resgatar. Eu acho que a responsabilidade do contemporâneo hoje é olhar para o passado e refazer esse passado. Porque não dá, gente, né? A gente não vai ter como construir uma nova história se a gente não retorna, né? Então, o contemporâneo é um retornar para o passado o tempo inteiro. Eu penso isso hoje. Ai, maravilhoso, menina. Só vou corroborar o que vocês estão falando. E, na verdade, a minha pesquisa é do início do século XX, mas é interessante estudar esses momentos de transição. O início do século XX foi um momento de transição importantíssimo para a nossa história, inclusive os movimentos de associações entre mulheres, de revistas literárias femininas, ou seja, publicadas por mulheres. Algumas tinham um corpo editorial todo composto somente por mulheres, público feminino, e no processo de ganhos de direitos sociais. Então, como as duas coisas estão interligadas, os direitos civis com o aumento, ampliação do acesso à leitura, do acesso à escolarização das mulheres, do maior acesso ao mercado de trabalho, como que isso possibilitou também a própria escrita, né, a viabilização da escrita das mulheres. Depois, no final do século XX, outro momento de transição, e a gente vê isso até no formato dos textos. Tem no início do século XX, era um tipo de poesia específica que era mais produzida. No final do século XX, o formato do mini-conto, né, outras formas de escrita inovadoras. E hoje em dia, com a internet, a gente está se perguntando até mais uma vez o que é literatura. É a pergunta clássica, que a gente se faz todo dia. Eu olho no espelho, o que é literatura? Mas a gente que faz crítica. Porque é exatamente isso. Hoje a gente tem a integração e a conexão do texto literário, né, com outras formas de texto, outras formas de até de mídia, né? E como que essa interação está transformando o próprio signo poético. Né? Aí perguntaram, eu esqueci de responder, a diferença a semelhança entre os textos, né? De poesia, de prosa.
a gente estuda muito isso. Então, por exemplo, tem um texto de um cara muito louco chamado Antoine Compagnon, francês, e o nome do texto é O Demônio da Teoria. E aí ele diz que o texto literário tem uma diferença do texto não literário, né? Que é justamente a literariedade. Agora, o que é essa literariedade? O problema é definir isso. Aí ele diz que é um encanto. Aí outros autores, por exemplo, o Terry Eagleton, ele tem um texto escrito chamado Notas sobre Literatura, minha tradução, e que ele vai dizer que essa literariedade é uma desautomatização. Ou seja, quando você lê um texto literário e aquilo produz em você um efeito de te tirar do senso comum, te tirar do olhar viciado, né, e te leva para um outro lugar. Ele vai dizer isso é uma desautomatização. Então, cada teórico dá um nome para esse literário, que é esse olhar, né? Quando você lê um texto, você tem aquela epifania, a gente brinca com a Clarice, enfim, qualquer texto, e que você tem produz esse efeito estético no leitor. E a gente chama isso de literário. E aí, como que esse literário está presente em outras formas digitais hoje, né? Videopoema, outras formas de pensar o texto literário, que tá em conexão com a imagem de uma forma que a gente nunca viu, né? Porque a imagem que a gente chama no texto era a imagem produzida quando você pensa numa palavra, por exemplo, isso é um garfo. Um garfo é um garfo, é o sentido denotativo. Agora, se eu digo o garfo sei lá, é a espada do real, sei lá, quando eu dou uma nova significação para o garfo, quer dizer que isso é uma imagem que eu estou produzindo sobre aquela imagem referencial, ou seja, a gente cria uma imagem literária. Mas hoje na internet há múltiplas imagens de hiperlink, né, de múltiplas conexões com o próprio texto, né? Então, o que é o literário hoje? O que é literatura? Será que essa palavra literatura ainda serve? Serve para definir o que as mulheres estão escrevendo? Talvez não. Eu chamei o meu livro de Performances Poéticas. Meu primeiro livro de poesia. Porque eu estava questionando o que era poesia. Eu estou guardando meu livro até hoje. A gente entrou na pandemia, eu não consegui pegar o livro. Meu Deus, aí aproveita e fala do açúcar, né? Eu já tô falando aqui. E aí eu estava questionando, porque era uma época que eu estava vendo que o pessoal já estava naquela vibe de... Eu já fazia teatro e existia muita performance poética. Então não bastava o texto escrito no papel. Você tinha que ler em voz alta, né? O ler, o performatizar, o encenar o texto é o que dava vida ao texto. Então eu comecei a pensar nisso, que era um movimento que aconteceu acho que lá em 2010, o pessoal estava muito, muito forte isso. Uma tendência, e aí eu falei, eu vou chamar de performances poéticas. E aí, eu não sei, eu acho que essas categorias cada vez mais vão ser maleáveis, né, vão ser transitórias, né? É uma literatura fora de si. Flexíveis. É uma literatura fora de si. Eu vou pegar um gancho no que você está falando, Su, para responder aquilo que a Pri falou sobre o futuro da literatura, né? Eu penso muito nesse mundo pós-pandêmico. E eu acho que a gente, querendo ou não, reconhecendo ou não, vai ter diferença sim. Com certeza. E essa diferença vai ser esse enxugamento nas coisas, né? O hibridismo de tudo e esse hiperlink que você falou, Su. Ou seja, o enxugamento, como a Pri falou, essa questão das grandes editoras centralizando a publicação, de certa forma, eu acho que vai continuar, mas essas enormes tiragens de livros vai ter que ser repensada, porque ela não tem mais como sustentar isso, nem economicamente, nem em meio ambiente. Não dá mais para você fazer 5, 10, 15, 20 mil livros de um único autor, porque a gente tem uma questão do acesso. E isso tem a ver com o que a Su está falando. O acesso é fundamental para o leitor hoje, contemporâneo, de 40 anos a 10 anos, que é a geração que vai
com os que ainda vão por vir. Então, o acesso é fundamental. E para ter acesso, você não precisa publicar 5, 10, 15 mil livros de uma só pessoa. Você publica uma tiragem saudável para aquele parque, né, para aquela seu acesso, e você vai precisar ter, como editor, parceiros em outros locais, aqui a nível de Brasil, um parceiro no Norte, um parceiro no Nordeste, um parceiro no Sul, no Centro-Oeste, para que possa publicar o seu livro lá, imprimir o seu livro lá, para poder disseminar o seu livro lá, para que a coisa não fique centralizada. Eu imprimo o meu livro no Rio de Janeiro e mando para o resto do país. Não, porque isso fica muito mais caro, o livro se perde no meio do caminho, machuca, fica não vendável, né, porque a gente está falando de produtos. Então, por conta disso, até a demanda vai ser menor. O seu parceiro no Norte não vai publicar 5 mil livros, ele vai publicar 100. Vai imprimir 100 livros para botar 2 em cada livraria e tá bom. Vendendo, imprime mais 100. Então, a gente por não demanda, vai ter, né? essa Pressão por demanda. Pois é, pressão sob demanda, mas não no sentido negativo que a gente tinha. Sim, no sentido positivo. Né? Tem a ver com a significação que você estava falando. Então, isso eu acho que vai ter. Acho que vai ter, como você falou, do hiperlink, a questão desse acesso. O mundo pós-pandêmico tem que estar acessível às pessoas. Então, você vai ter, por exemplo, audiobooks. Por quê? As pessoas não estão com tempo Perfeito. de estar sentado com o livro, agora vou me concentrar. Não, a pessoa quer ouvir o livro enquanto ela está dirigindo. Isso aí, perfeito. Perfeito. Ela quer ter o acesso ao livro, mas ela não tem a condição de abrir o livro ou de abrir um tablet, até por questão de violência ou até de financeira. Um audiolivro, você baixa um aplicativo no seu celular, a maioria das pessoas tem mais celular do que brasileiros, pelo IBGE. Então, assim, é uma coisa do acesso, né? E essa teatralização da leitura, né? E a questão do hiperlink, porque não só o audiolivro, a gente provavelmente também vai ter um livro conectado com outras mídias. Então, você tem o livro, o e-book, que você clica no hiperlink e aí entra a trilha sonora que está sendo falada naquele momento do livro, e você acessa a playlist daquela literatura, você acessa o mapa interativo que você tem que percorrer. Isso eu acho que pode ser, sim, uma tendência. Não vai excluir a literatura literária, né, que é só o livro, só o texto, mas isso pode ser, sim, uma tendência para os editores, porque isso é muito mais fácil, barato e interativo, é uma coisa legal para o jovem adulto, para o jovem e para a criança e adolescente. Então, eu acho que esse mundo pós-pandêmico vai ser assim, também com a questão do hibridismo. Ou seja, como eu estava falando, os eventos literários, as publicações, elas estavam completamente descontroladas. Agora, a gente vai ser obrigado a enxugar tudo. Isso também tem a ver com os eventos literários. Então, você vai ter um evento literário em que você chama lá os seus autores para compor a palestra ali no ao vivo, mas você consegue hoje trazer um autor da Austrália para falar num horário suave, sem ter que pagar o cara para vir. Ou a autora, né? Você pode chamar a Judith Butler para falar no seu evento, sem ter que trazer fisicamente ela aqui. Ela faz uma conversa como a gente está fazendo, faz parte do evento, agrega conhecimento ao evento, mas você não tem o gasto com isso, né? Assim, você pode, obviamente, pagar, e deve, inclusive, pagar pelo tempo do autor de estar falando, mas você não tem esse deslocamento com viagem e tal. Então, esse enxugamento vai acontecer. Isso, assim, é inevitável. Isso é uma tendência, assim, eu acho que é bastante saudável, porque você multiplica, né, a possibilidade de quem você pode trazer para um evento. Tem muito autor que a gente nem fala, né, autoras, que tem medo de avião, que não gosta de viajar, que é muito velhinha, e já não pode mais fazer essas viagens, mas que você pode ter uma fala online. Olha que bom que vai ser. Porque a gente também desconstruiu. Isso obrigou a gente a repensar os formatos. Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter essas opções literárias, né?
conectadas. E aí eu acho que eu aproveito até para fazer um gancho aqui para o final, que é Sim. nas redes sociais. Eu só queria encaminhar só mais uma questão para a gente ir finalizando já, que eu acho que tem a ver com a pergunta dessa mesa, que é o que escrevem com uma coisa que a Suzane falou, que é a construção de estética. Como que vocês veem hoje, para a Suzane, a produção de poesia e para a Janda, a produção de prosa das mulheres? Existem questões diferenciais, existem temas específicos que essas mulheres hoje querem falar e que não falavam antes? Existem mudanças, transformações da estética hoje? Porque a gente sabe que a estética ela também é transformada ao longo das décadas, dos anos. O que a gente entende hoje como uma estética, sei lá, de boa poesia, ou uma estética que vem de poesia, depende, foi transformada ao longo dos anos, né? Nos anos 70, quando a geração mimeógrafa surgiu, foi duramente criticada. Teve gente dizendo que aquilo ali nem era poesia. E hoje em dia, aquilo ali tem poetas da geração mimeógrafa canonizados. Então, a estética se transforma. Então, para encaminhar aí a última questão sobre temas e estéticas da literatura contemporânea escrita por mulheres, queria que vocês comentassem isso. Pessoal, vocês conseguem me ver direitinho? Ih, acho que eu caí. Sim, Suzane. Sim? Estão me vendo? Então, eu acho que hoje existem duas vertentes. Uma que é a da poesia, digamos, social, que é uma reivindicação do lugar de fala, das pessoas que foram excluídas tanto do mercado editorial quanto da própria visibilização da sociedade. Então, a gente tem uma produção de autoria negra maravilhosa, literatura indígena que está aparecendo, reivindicando também o seu lugar merecido, né, dos povos originários, que deveria estar estabelecido, mas não está. Então, essa produção precisa de uma voz, né, de uma visibilidade ainda maior, porque, enfim, foram excluídos, né, dos processos de publicação, de divulgação e mesmo de direitos mesmo, né, civis. E existe uma outra onda, digamos assim, estética, que é a das mídias sociais. Então, a gente até conversa muito sobre isso, porque a poesia que está sendo divulgada na internet, né, ela dialoga com outros gêneros textuais. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de poesia que é muito parecida com uma poesia, digamos assim, motivacional, né, que fala com que as pessoas devem escrever para expressar uma espécie de uma carga emocional, enfim, é um tipo de poesia que está sendo veiculada. Também tem experimentações visuais nos formatos digitais, que eu tenho visto bastante. A Jana até mencionou alguns formatos de poesia visual no Twitter. Eu tenho visto também alguns tipos de movimentações nesse sentido, de experimentar a parte gráfica da poesia nas mídias sociais. E eu acho que esses são categorias em transformação. Acho que a poesia dialoga bastante com a visualidade. Então, eu gosto muito também do videopoema. Eu acho que ali existem várias linguagens que estão conversando e é um meio de divulgação também, né? Você pode brincar com vários formatos que eu gosto. E eu acho que a poesia está se transformando e a poesia de autoria feminina está ganhando essa potência de conversa. Eu tenho visto muitos saraus acontecendo no Instagram, né, e em outros contextos virtuais de mulheres. E então eu estou aqui conversando com uma mulher de Manaus, outra mulher de Palmas, enfim, de sei lá, Sergipe, e aí a gente está dialogando e conversando sobre poesia nesses encontros, nessas lives. Então, eu acho que a poesia está em transformação, seguindo as transformações do próprio contemporâneo. Diedinha, você quer falar? Embaixo. Assina embaixo. E, particularmente na prosa, que é o que eu mais faço e estudo, para além de tudo isso que a Su falou, eu só acrescentaria a questão transmediática, né? Que é essa literatura que é produzida pensando no cinema, pensando no teatro, que funde
a estética e funde a técnica. É uma literatura que é produzida pensando em ser adaptada, pensando em, né, em ocupar esses outros espaços, porque faz parte do contemporâneo, né? A gente não está mais isolando as artes, elas estão se juntando, se fundindo, se transformando numa coisa única chamada arte. Então, eu acho que é por aí também, essa contemporaneidade. Bom, acho que a gente pode encerrar. A gente já leu as perguntas do chat, acho que foi muito bom o debate. Queria agradecer a todos que estiveram presentes. Aliás, ainda tem gente esperando até agora lá. Acho que o pessoal está bem ansioso para ver esse vídeo mesmo. E queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês. Eu queria pedir para vocês seguirem a revista Toró, gente. Lá no Facebook é a revista Toró, no Instagram Toró Editorial. Quem tiver inscritos pode mandar para a gente por e-mail. Eu e a Suzane, nós somos editoras. A Janda já colaborou na revista também, já participou de live com a gente. E meu Instagram, quem quiser seguir, é Priscila N. Branco. E Janda e Suzane podem fazer propaganda das redes sociais de vocês. Fazer meu jabá aqui rapidinho. No Instagram, vocês podem me seguir no @Suzane_Silveira. Tem o Instagram da revista Toró, né? @Toró Editorial. E do projeto que eu falei para vocês do Escritoras Vivas, é o @Escritoras Vivas. Eu também tenho um canal no YouTube que eu tenho que alimentar mais, mas está lá com alguns poemas, videopoemas, que é o Poesia Audiovisual. E também vocês podem me achar no Facebook também. O Nielme, verdade, @NielmeAFJ, né? E no Facebook é Suzane Silveira. Eu também estou no Twitter, Suzane Silveira, quem quiser me seguir lá. Beijão, brigadão, pessoal. E eu sou a Janda Montenegro, é meu nome mesmo, aqui tá embaixo aqui. Essa é minha rede social, coloca @Janda Montenegro, tudo junto. Eu estou no Face, no Insta, em todas as redes sociais, basicamente. Então é só me achar pelo nome mesmo. Sou eu que respondo, não é o estagiário, não é o robô, então eu sou legal. Às vezes eu posso demorar, mas eu respondo. Eu sou autora de uma porção de livros físicos e digitais. Quem quiser comprá-los, eu mando pelo correio autografado, porque eu acho que as pessoas gostam, meus leitores gostam. Então, eu sou dessas, eu mando com mimos, com brindes, com autógrafo dedicado. E agradeço muito por todo mundo que participou aqui nos comentários, que veio ver a gente. A gente sabe que a hora de cada um é muito valiosa, então vocês têm dedicado esse tempo para assistir a gente e as minhas companheiras aqui da live, por terem participado. Eu acho muito legal e eu acho importante esse debate, porque a gente precisa pensar hoje o que a gente vai deixar, né? O que a gente vai olhar que a gente falou hoje, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, é legal ter esse registro aqui na UFRJ. Então, nós três somos escritoras e somos estudantes da UFRJ, né? Então, o papel dessa universidade em abrir o espaço virtual, né, em se atualizar online com as coisas todas, eu acho que é muito importante. E abrir o espaço para as, né, doutorandas falarem, eu acho que é bem importante também. Afinal, né, todos nós precisamos, né, passar esse conhecimento que a gente adquire com nossos estudos adiante. Então, agradecer ao UFRJ, para todo mundo que veio, as minhas companheiras que estão aqui. E é isso, muito obrigada por tudo, de verdade. Espero que vocês gostem do debate, gostem dos meus livros, o livro da Suzane e da Priscila também, que escreve, mas que não falou sobre os seus estudos. É porque o livro está sendo editado, é verdade, gente. Vai vir logo, logo. O livro vai sair em breve por uma editora que publica mulheres, que é a editora Macabé. Vai sair em breve em livro. Açúcar, o título do livro, um livro de poesia. Mas naquela hora, Suzane, eu estava falando do seu livro, que eu esqueci na casa da Adélia, e a gente entrou na pandemia, eu nunca mais pude pegar o livro. Foi, eu falei, não, semana que vem eu vou pegar. Semana que vem durou quase 2 anos, né? Um ano e meio. Bom, é isso então, gente. Um beijo grande. Muito obrigada. Beijão, obrigadão, pessoal. Beijo.